Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero meditar com os irmãos no livro do Êxodo, capítulo 1, do versículo 20, que diz assim: Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casa. Amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra a qual fala aqui de duas mulheres. Uma dessas mulheres chamava Sifrá e o nome da outra Puá. Essas mulheres, as mulheres hebreias, e elas eram parteiras. E o rei do Egito, percebendo então que o povo hebreu crescia muito, ele então teve medo. Então chama essas duas mulheres, Sifrá e Puá, para que elas fossem até o seu palácio, porque ele queria conversar com elas, compartilhar com elas algo. E essas mulheres chegando então no palácio do rei, o faraó, ele então dá uma ordem para essas duas mulheres, falando o seguinte, para que elas começassem a observar as mulheres hebreias, aquelas mulheres que estavam grávidas, porque quando elas estivessem ali nos dias de dar à luz, que elas fossem chamadas para ajudar essas mulheres hebreias a dar à luz os seus filhos, para que elas pudessem examinar aquelas crianças e olhar aquelas crianças, porque se aquelas crianças que nascerem forem homens, para que as hebreias, as parteiras hebreias, Sifrá e Puá pudessem matar aquelas crianças, porque era uma ordem do rei do Egito, o faraó. E se fosse mulher, era para que deixasse viver. Então imagina a situação dessas duas mulheres hebreias, parteiras, diante de uma situação bem delicada, bastante difícil. Então essas mulheres, elas perceberam que era uma mensagem diabólica, que era um plano diabólico. Então essas mulheres, elas não obedeceram a ordem de Faraó. Elas preferiram obedecer a Deus do que obedecer a ordem de Faraó. Creio eu que colocando até mesmo em risco a sua vida, porque não era a ordem de um homem qualquer, era a ordem do homem todo-poderoso, o Faraó. E então essas mulheres, elas não cumpriram aquilo que o rei do Egito tinha pedido para que elas pudessem fazer. E aquele povo começou a aumentar muito. O rei então percebe que aquelas crianças continuam nascendo e aquele povo continuava aumentando muito. E um dia o rei de novo chama essas duas mulheres até a casa dele, o palácio, e fala com elas: por que vocês não obedeceram a minha ordem? Por que vocês não mataram as crianças que nasceram homem? Por que vocês deixaram essas crianças viverem? Por que vocês deixaram elas com vida? E creio eu que ali aquelas duas mulheres parteiras hebreias, com a sabedoria que Deus o tinha dado para elas, elas falou com o rei assim: Rei, as mulheres hebreias, elas são muito fortes, elas são muito vigorosas, então elas não são igual às mulheres egípcias, porque quando nós vamos lá, elas já deram à luz os seus filhos. E assim aconteceu. E a Bíblia diz, irmão, que Deus fez bem a essas mulheres, essas duas mulheres. Deus então deu para elas casa, estabeleceu para elas família. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, Deus ele sempre tem nos abençoado de uma forma toda especial. Essas mulheres, elas arriscaram a sua própria vida para dar vida àquelas crianças. Elas arriscou a sua vida para que aquelas crianças pudessem ter vida. E quantas histórias na Bíblia nós vemos homens, mulheres que temeram o Senhor e não fizeram ao contrário o mandamento do Senhor. A Bíblia diz no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 1 em diante, vai falando, quando o rei Nabucodonosor fez aquele decreto para que todo o povo se prostrasse ali perante aquela estátua que ele tinha feito. A Bíblia diz que Daniel e os seus colegas não prostraram perante aquela estátua, porque eles conheciam o Deus Todo-Poderoso que eles serviam,
eles conheciam o Deus de Israel, o Deus da vida deles, e eles não adoraram aquela estátua do rei Nabucodonosor. Então ali tinha um decreto para que todo aquele povo ali, que quando ouvisse o soar das trombetas, era para se ajoelhar perante aquela estátua, para adorar aquela estátua. Mas Daniel e os seus amigos conheciam o Deus Todo-Poderoso, então eles não se prostraram perante aquele decreto do rei Nabucodonosor. E Deus assim os livrou eles da fornalha de fogo ardente. O que dizer também da rainha Esther, quando ela então se apresenta perante o rei? A Bíblia diz que Esther tinha 30 dias que não se comparecia perante o rei. E todo aquele que comparecesse perante o rei sem ser chamado, se o rei não tivesse misericórdia, não levantasse ali o seu cetro, aquela pessoa era morta. E a rainha Esther também ela arriscou a sua vida pela vida do povo de Israel, para que o povo pudesse ser salvo. E essas duas mulheres, mulheres guerreiras, mulheres valentes, mulheres destemidas, não obedeceu à ordem do rei do Egito, do faraó. Elas então preferiram obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Queridos irmãos, muitas das vezes nós temos temido o homem da terra. Muitas das vezes nós temos fracassado porque nós temos preferido em obedecer, às vezes, os nossos patrões, nos dando ali uma ordem para, quando receber algum tipo de ligação, falar que ele não está, falar que ele não se encontra no momento, e sendo que a pessoa está ali do nosso lado, ou então está ali no lado bem próximo. E muitas vezes nós mentimos, nós tememos em perder o nosso emprego, tememos em perder os nossos bens. Mas essas mulheres, elas foram corajosas, elas não obedeceram o decreto do rei do Egito, elas preferiram obedecer ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu casas, Deus deu para elas famílias, Deus honrou aquelas mulheres, porque elas creram no Senhor, elas confiaram em Deus. Queridos irmãos, que possamos confiar mais em Deus, que possamos entregar nossas vidas de corpo e alma ao Senhor e confiarmos nele, porque ele é poderoso para nos abençoar. Em meio às tribulações, em meio aos problemas, Deus tem sempre um escape para cada um de nós. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.